Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Augusto Melo não conseguiu uma liminar para voltar à presidência do Corinthians. Vou te explicar essa situação. Teve despedida, recorde de Memphis Depay e o time que vai jogar contra o Grêmio. Olha, essa é difícil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos lá. Você está convocado para a Liga do Milhão na KTO. Olha, eu subi, hein? Melhorei no ranking dos influenciadores. Eu cheguei em 8º lugar no mês de junho. Devagarinho, a gente vai subindo, vai melhorando. Você pode apostar também. Basta você ter R$5 ou mais em odds acima de 1,30 que você vai somando pontos. Mas para isso, você tem que entrar no site da KTO, se cadastrar e dar o aceite na promoção. Pronto, aí você está habilitado, vai somando pontos. Tem premiações diárias, semanais e mensais, dividindo aí em apostas grátis para os melhores ranqueados e no final do ano você pode faturar R$1 milhão, isso se você for o melhor palpiteiro do Brasil. Você é bom de palpite? É o cara do bolão? Então você está perdendo tempo. Bora para a KTO, você está convocado para a Liga do Milhão. Vem! Rapaziada, o Augusto Melo, na segunda-feira, quando ele concedeu uma entrevista para o podcast do Denilson Show com este que eu vos falo, comigo, ele tinha me dito fora do ar que o seu departamento jurídico, digamos assim, os seus aliados, eles estavam tentando uma liminar para, digamos assim, derrubar as ações de Romeu Tuma Júnior ou confirmar a suspensão, vide a sugestão do afastamento pela Comissão de Ética. Tudo isso buscava essa liminar. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou esse pedido de uma ação que foi movida por Mário Melo Júnior, Ronaldo Fernandes Tomé, Maria Ângela de Souza Ocampos e Peterson Juan Aiello, do Couto Ramos. Se eu não me engano, todos eles membros da Comissão de Ética, que foi uma ação movida contra o Romeu Tuma e também o Osmar Stabile. Esse pedido foi indeferido, um pedido de tutela de urgência, por entender que, enfim, não existiam provas suficientes para determinar o afastamento de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho e, com isso, dar plenos poderes a Maria Ângela, que foi a primeira secretária para poder anular as ações do Romeu e reconduzir o Augusto à presidência. Aquilo que aconteceu no Parque São Jorge naquela data, desta feita, portanto, como a liminar ela não foi conseguida, digamos assim, o Augusto segue afastado e, obviamente, vai seguir tentando as suas manobras jurídicas para tentar provar que, segundo ele, o estatuto não está sendo cumprido. Ele entende, e os seus aliados também, que a Comissão de Ética é soberana para o afastamento do presidente do Conselho e que isso foi definido no dia 9 de abril. Para a expulsão, você precisa do parecer do Conselho. Para o afastamento, não. Entende assim Augusto e seus aliados. Mas a Justiça não entende dessa maneira, portanto, Osmar Stabile segue presidente do Corinthians até o dia 9 de agosto, quando ocorre a Assembleia Geral para definir se o sócio reconduz Augusto Melo ou se confirma o impeachment do então presidente afastado. Vamos lá, vamos seguir com mais notícias aqui. O Corinthians confirmou o empréstimo do Alex Santana ao Grêmio. O Grêmio anunciou o jogador, inclusive, nesse último dia da janela, uma janela menor, que foi do dia 1º ao dia 10 de junho, agora a próxima no dia 1º de julho apenas. Aí sim a gente vai ver muito mais movimentações, mas já tem esse reajuste aí, uma liberação na folha, até porque o Grêmio vai arcar com 100% dos salários do Alex Santana. Tem uma opção de compra aí de $2 milhões no final do contrato até dezembro, aquela coisa toda. É uma pena, vou dizer assim, como torcedor do Grêmio, tô feliz. Eu gostei do Alex Santana no Grêmio e acho uma pena pelo lado do Corinthians, porque se você olhar, eu sei que ele perdeu espaço, eu sei que ele talvez tenha chegado muito melhor do que depois tenha desempenhado, mas acho que são contextos, e acho ele melhor jogador, mais jogador que alguns que estão hoje no elenco, como o Rian, o Charles, o Maicon,
acho que o Alex Santana poderia entregar mais. Mas foi uma escolha da diretoria, da comissão técnica especialmente, e com isso o Grêmio se colocou ali como um postulante ao empréstimo, e mais do que isso, vai pagar pelo empréstimo, de $100 mil, inclusive, além de arcar com salários e além de ter opção de compra. Então, o Corinthians acabou cedendo o Alex Santana. O que você achou disso? Eu como corintiano, não gostaria. Como gremista, adorei. Me fala você. Teve uma marca histórica, Memphis Depay marcou 2 vezes e deu mais uma assistência numa goleada de sonora 8-0 diante da seleção de Malta. O Memphis, que já tinha marcado na rodada anterior, desta feita marca mais 2 vezes e com isso chega ao tão sonhado número de 50 gols marcados com a camisa da seleção holandesa, ele que é o camisa 10 e que iguala agora Van Persie como o maior artilheiro histórico da sua seleção. Era uma meta do Memphis, ele volta à seleção da Holanda por conta das boas atuações no Corinthians, ele estava fora, ele queria voltar para bater essa meta, não deixa de ser uma motivação, né? Dificilmente ele vai jogar contra o Grêmio, porque ele vai estar voltando, né, dessa data FIFA lá da Europa, então a questão da logística deve atrapalhar. Dificilmente ele vai poder jogar, mas assim, para a sequência, acho que vai servir como uma motivação até para ele voltar e aí passar o Van Persie, né? Os dois hoje têm 50 gols em 102 jogos, praticamente uma média de 1 gol a cada 2 jogos, uma média muito interessante. Tanto o Memphis quanto o Van Persie hoje 50 gols marcados. Para ele passar o Van Persie, ele vai ter que continuar sendo convocado. Para ele continuar sendo convocado, ele vai ter que continuar jogando bem pelo Corinthians. A gente sabe como funciona. Então, não deixa de ser importante pro Timão também. Não deixa de ter um reflexo, um impacto também diretamente no Corinthians, a atuação dele pela seleção da Holanda. E para a gente fechar, vamos tentar projetar esse time contra o Grêmio. Falando no Grêmio, né? O Memphis fez até gol de bicicleta no 3-0 contra o Tricolor Gaúcho na última rodada do Brasileiro do ano passado, naquela sequência maravilhosa, naquela arrancada que resultou aí na classificação a Libertadores. Um jogo fora de casa, teve gol de pênalti do Yuri Alberto, teve gol do Charles de cabeça e teve o Memphis fazendo um gol de bicicleta, uma loucura. 3-0 na Arena do Grêmio e os times voltam agora ao mesmo estádio nessa quinta-feira, mas com muitos desfalques. Nossa senhora, o Corinthians está completamente desmantelado. Muitos jogadores em data FIFA, outros machucados, né? O caso do Yuri Alberto e do Ranieri. O Gustavo Henrique pode ser relacionado, mas assim, a tendência, acho que André Ramalho e Kaká, a defesa, com o Hugo Souza, que não jogou pelo Brasil, sendo titular. Laterais direitos, o Mateuzinho, na esquerda o Fabrício Angileri, imagino que seja assim. No meio de campo, o José Martínez, eu acho que joga, juntamente do Maicon, que é o xodozinho do Dorival, né? E aí a gente começa a ter dúvidas, né? Será que ele vai de Rian? Será que ele vai de Charles? Será que ele vai de Alex Santana não mais? Será que ele vai de Coronado? Rodrigo Garro, acho que joga, acho que começa jogando. E um ataque de Thales Magno e Héctor Hernandes, quem sabe? O Romero jogou alguns minutos contra o Brasil nesta terça-feira no estádio, né? Então viaja para Porto Alegre, pode ser que ganhe alguns minutos no segundo tempo, começar acho que mais difícil, enfim. Acho que essa deve ser a equipe. Vários jogadores da base compuseram aí os treinamentos durante a semana, nos últimos dias do Dorival Júnior. Ele observou alguns moleques e vai ter muitos desfalques, né, nessa última rodada, uma rodada completamente fora de tom, fora de lugar, né? Era para tudo ter sido realizado antes. Aí os clubes que estão no Mundial de Clubes não participam da rodada. Uma bagunça que a CBF faz no calendário que é inexplicável. Aí tem que jogar esse jogo. Os caras trabalharam essa semana aí para jogar esse jogo e depois vão folgar um mês. Já era para estar todo mundo de folga, exatamente para dando férias para a rapaziada e tal, e o calendário ter parado. Mas enfim, tem essa rodada na quinta-feira, no Dia dos Namorados. Grêmio e Corinthians. Os caras não gostam de mim. Meu Deus do céu, o universo, ele me complica. Eu pergunto a você, como será minha noite com a minha esposa que é corintiana? Se eu ganhar o jogo, se o Grêmio ganhar o jogo, acesso negado. Se o Corinthians ganhar o jogo, eu vou estar meio para baixo. Tudo bem que eu tenho um jeito, né, de melhorar as coisas aí, vocês sabem bem. Mas assim, se der empate, vai estar os dois meio do tipo, vamos lá, vamos abrir um vinho aí, vamos comemorar o Dia dos Namorados e tal. Mas vamos combinar, né? Puxa vida. Não foi legal comigo. O que vocês acham que vai acontecer?
Não comigo, com o jogo. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau, pessoal.